Olá, leitura diária de quarta-feira, referente à lição 7, 2 Crônicas 17. Separei, como sempre, alguns versículos desse capítulo. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Destacamos aqui que, infelizmente, quando houve o rompimento entre Judá com a tribo de Benjamim, formou um reino, e Israel com 10 tribos, outro reino. E é triste ver aqui que Josafá fortaleceu-se contra Israel. Eles realmente não estavam só divididos geograficamente, eles estavam divididos em comportamento, em objetivo de vida. Eles realmente eram inimigos. Irmãos, primos, sobrinhos, inimigos, brigando, ao invés de estar unidos, adorando ao Senhor e usufruindo as bênçãos de Deus. Outro destaque aqui desses versículos é que ele andou nos caminhos que Davi tinha lá atrás andado, né? Ele deu honra a Deus. Ele colocou Deus como o único e suficiente Deus. Ele não consultou o Baalins, que eram os adivinhos, né? Que eram os videntes, que era como se fosse hoje cartomante, as pessoas que veem em bola de cristal, leem mãos, os que jogam búzios, essas coisas assim, desse tipo. A saber o futuro, tal, aquela coisa toda. Ele não consultou mais a isso. Porque os outros estavam fazendo isso. Outros antes dele e depois dele fizeram isso. Mas ele buscou o Deus e obedeceu aos seus mandamentos. E não imitou as práticas de Israel. Não imitou as práticas de ninguém. Ele foi firme. E o que aconteceu? O reino dele ficou forte. Ele tinha reconhecimento e, como isso, ele tinha honra, teve riqueza. E ele seguiu a palavra aqui, muito boa para a gente ressaltar, corajosamente. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Nós temos que ter coragem para seguir os caminhos do Senhor, para obedecer, porque nós vamos confrontar com muitas pessoas. Nós vamos estar na contramão da maioria. E ele tirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados, entre aspas, aqui, porque eram de outros deuses. Não era nada para o Deus Altíssimo. Então vamos identificar quais são os altares idólatras que estamos colocando na nossa mente, no nosso coração. E vamos seguir corajosamente nos caminhos do Senhor. Seguindo os destaques do capítulo 17, no capítulo 9, diz assim: eles
percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. Olha que maravilha isso! Quando nós estamos com o objetivo de servir ao Senhor, nós aprendemos dele muitas coisas e a atitude natural logo em seguida é de ensinar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, esse rei chamou os levitas, os sacerdotes, para irem de cidade em cidade do reino de Judá, para que o povo conhecesse a palavra de Deus, conhecesse o Deus Altíssimo. E no versículo 10 continua: o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Olha que maravilha! Quando nós aprendemos, quando nós ensinamos a palavra de Deus e temos a prática de termos uma íntima comunhão com Deus, um coração quebrantado para obedecer, o temor do Senhor cai ao nosso redor, de quem está ao nosso redor, porque eles vão vendo as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Josafá fez algo maravilhoso, não só de jogar as imagens fora, quebrar os altares, ter somente Deus como o único Deus para ser louvado, adorado, seguido, obedecido, e ele foi e ensinou, ele mandou ensinar. E o versículo 13 fala: onde guardava enorme quantidade de suprimentos, também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. Então teve abundância de alimento. Ele tinha suprimento. Ele tinha um bom contingente de soldados, de armas, para proteger todo o reino de Judá. Então o reino de Judá estava prosperando, estava forte. Nenhum outro reino estava com coragem de enfrentar o reino de Judá, porque ele estava protegido por consequência da obediência da palavra de Deus. Que nós possamos ver como é importante e termos essa posição de ter conosco o livro da lei do Senhor. Termos coragem, decidirmos ter ousadia de aprender, porque Deus está ansioso para nos ensinar a sua palavra. Ele está ansioso para nos ver ensinando uns aos outros a palavra dele. E com isso nós vamos ter uma recompensa, né, um resultado maravilhoso de fartura de bênçãos, fartura de mantimentos, de suprimento e paz. Nós teremos paz no nosso meio, no nosso coração. Bem, o ponto 3 tem como título: no arrependimento genuíno, o livramento de Deus. A história do povo de Deus é marcada pelo ciclo que compreende o sofrimento, o avivamento, o livramento e a volta ao pecado, levando o povo mais uma vez ao sofrimento e assim por diante. Então é um círculo vicioso. Sofre, aí vem o arrependimento, o reconhecimento, nisso é que vem o avivamento. O avivamento não chega sem um arrependimento, sem uma mudança de vida, tá?
O pecado é totalmente incompatível com o avivamento e vice-versa. O avivamento é totalmente incompatível com o pecado sem ser abandonado. E com o arrependimento e vindo o avivamento, consequentemente, vem o livramento. Mas se afasta de Deus, começa a desobedecer, aí cai no pecado. Cai no pecado, sofre de novo. Se quiser, arrepende, vem o avivamento, aí livra, tem um momento de alívio e vai o pecado de novo. Assim era o povo. Mas só que se nós olharmos hoje em dia, eu acho que a minha vida é bem parecida com isso. Sofre, arrepende, tem um livramento, se afasta de Deus, esquece de Deus, esquece da palavra, peca, cai, sofre. Nós precisamos quebrar esse círculo vicioso, porque muitos têm pregado por aí um avivamento sem arrependimento, um avivamento sem um relacionamento com Deus, um avivamento só para ter bênçãos materiais. E não é isso que a palavra vem nos ensinando, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Continuando aqui, ele vem falando: desse modo, o arrependimento e a confissão sincera são uma necessidade constante para que o povo não perdesse o vínculo do relacionamento com Deus. Mais do que a necessidade das bênçãos do Senhor, o vínculo do povo de Judá para com o Deus de Jacó significava a razão de existir como povo. Vamos lembrar lá atrás, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó se tornou o patriarca desse povo todo, tanto do reino de Judá como o reino de Israel. E eles não podiam se imaginar sem ser chamado do povo de Deus, porque se eles estavam naquela terra ali, foi porque Deus prometeu lá atrás. Deus tirou eles do cativeiro. Por isso eles estavam ali naquela terra. Então, o livramento não era apenas um sinal significativo, mas o livramento era para mostrar que eles eram de Deus. E aqui ele fala um arrependimento e uma confissão sincera. Não pode ser alguma coisa superficial, artificial. E nessa parte aqui nós vemos também que o filho do rei Ezequias, ele foi mau, ele foi perverso, ele teve coragem de sacrificar seus filhos para deuses. Então ele foi cativo, ele perdeu uma batalha, né? O rei Manassés, ele perdeu a batalha, ele saiu, foi pro cativeiro, e lá no cativeiro ele reconheceu o seu erro, reconheceu que seu erro foi porque ele estava longe de Deus, então ele se arrependeu, pediu perdão, aí ele confessou sinceramente, ele se arrependeu sinceramente, por isso Deus deu o livramento. Então, Deus sempre tem amor para com seu povo. O amor é abundante. Aí cabe a cada um se arrepender dos seus maus caminhos, abandonar os seus maus caminhos. Nisso vem pela misericórdia do Senhor o perdão. Ao recebermos o perdão,
temos a confissão que somos falhos, que somos dependentes dele, e nisso vem essa coisa aqui envolvendo o povo que está tendo um relacionamento com a reconciliação. Pena que eu ainda não aprendi a filmar aqui, a gravar o cursor, eu mostrando aqui. A seta para baixo mostra a parte de Deus para com o povo. A seta para cima é a posição do povo para com Deus. Então, amor, perdão e reconciliação vem da parte de Deus. E a parte do homem, do ser humano, é o arrependimento, a confissão, o reconhecimento que ele é o Deus Todo-Poderoso, é o louvor, a glória, a honra dado a Deus. E com isso nós temos acesso ao perdão pela misericórdia do Senhor. Finalmente chegamos na conclusão da lição 7, que fala não com o coração inteiro. Ele fala: hoje refletimos sobre a história dos reis de Judá. Aprendemos que a adoração e o relacionamento com Deus devem ser com total inteireza de coração. Também aprendemos sobre como a fé é fundamental para os momentos de angústia e sobre como o arrependimento sincero traz vitórias. É claro que a gente não está refletindo num dia só. A gente está refletindo durante toda a semana, né? Mas precisamos aprender com os reis de Judá, os que tinham um relacionamento sincero, total entrega a Deus, com muita adoração, com muito louvor, tinha muitas vitórias. E aqueles que estavam afastados de Deus, eles tinham muitas angústias. Não dá para ter um lugar vazio. Ou nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, ou o mal vai ocupar esse local vazio. Nós não ficamos vazios. Então precisamos escolher. Eu quero estar cheia de Deus, ter um relacionamento saudável com Deus e com isso ter a segurança, o abraço, o envolvimento, porque nós não precisamos de muitas coisas quando nós temos a presença constante de Deus. Ele sacia a nossa alma de uma forma tão grande que o que tivermos é lucro. Não precisamos de muitas coisas para sermos felizes e satisfeitos. Somente a presença do Senhor, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, já é o suficiente para completar a nossa vida. Então vamos refletir que precisamos adorar ao Senhor, ter um relacionamento constante, termos como a fé fundamental para que nos momentos de angústia nós possamos estar lembrando quem é que pode nos livrar dessa angústia e nos dar a vitória sobre qualquer e todo problema que enfrentarmos. Finalmente chegamos no Para Pensar e Agir, da lição 7, e eu coloquei essas figurinhas aqui para ver se nos inspiram a tomarmos decisões e irmos com coragem fazer aquilo que Deus espera de nós. Então, vamos pensar, ao estudar, ao ler. Eu convido vocês para lerem atenciosamente cada capítulo que está sendo proposto durante a semana. Eu sei que algumas têm um pouco de dificuldade para ler, mas
Encare com coragem esse desafio. São relatos detalhados da história. É bem interessante nós lermos tudo. Então, leia, pense e, como consequência, vamos orar, vamos nos derramar diante do Senhor para tirarmos o peso daquilo que nos impede de termos uma comunhão constante com o Senhor. E vamos em frente com coragem, com ousadia. E tem 3 perguntas aqui para pensarmos, e aquelas que quiserem, será muito bom ouvir o relato. Não precisa de muitas palavras, não precisa citar nome de outras pessoas. É uma experiência entre você e Deus, tá? Poucas palavras. Pode escrever, pode fazer vídeo, pode colocar áudio, da maneira que você achar. Então, a primeira pergunta é: você já enfrentou situações difíceis que lhe fizeram aproximar-se de Deus? A segunda pergunta é: qual o lugar da confissão de pecados ao Senhor em sua vida? Então, a confissão vem só depois que acontece alguma coisa errada? Ou a confissão vem antes? Qual é o momento que mais você consegue enxergar aquilo que precisa ser confessado? Tem um lugar físico na sua casa que você costuma se derramar diante do Senhor livremente? Ou você tem uma dificuldade de achar um local apropriado para orar, para chorar aos pés do Senhor? E como temos expressado da bondade de Deus para as pessoas ao nosso redor? Como é que eu tenho contado isso? Como é que eu tenho testemunhado? Como é que as pessoas têm visto? Eu tenho deixado aberto para as pessoas verem como Deus é misericordioso na minha vida? Então eu estou curiosa para saber. Vamos compartilhar as experiências, vamos compartilhar também, após esse estudo, o que você está decidida a fazer, o que você está decidida a mudar, que você não vinha fazendo e vai fazer, ou o que você vinha fazendo que você vai deixar de fazer, né? Então, compartilhe aí com a gente o que você está pensando, o que você está planejando em agir, o que você já está agindo, o que você já está fazendo diante desse confronto com a palavra de Deus, com esse estudo. Um grande abraço, boas leituras, não desanime se a leitura é grande, é um grande aprendizado. E se Deus quiser, amanhã eu volto com a leitura diária de quinta-feira.